Bom dia, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da química. Bom dia. É, Na aula passada, eu comecei a fazer uma certa revisão dos conteúdos que nós estávamos estudando no semestre passado. Na aula passada, eu falei sobre polaridade, porque essa polaridade é uma coisa muito importante, cai bastante nos vestibulares, e por isso eu estou relembrando ela aqui. Hoje, nós vamos falar sobre as propriedades dos compostos moleculares, e sobre essas propriedades dos compostos moleculares, eu vou relembrar também algumas coisinhas que a gente tinha falado no semestre passado, sobre interações intermoleculares. Então, galera, bora aqui, ó. Bora aqui. Para falar sobre isso, eu vou remeter um pouco aqui à química orgânica, né? Vocês estão tendo química orgânica lá com o Pavanelli. Então, vamos relembrar de alguns conceitos aí que o Pavanelli falou para eu poder te explicar aqui sobre as propriedades dos compostos moleculares. Lembrando que os compostos orgânicos, eles são sempre ou quase sempre compostos moleculares, já que eles são formados principalmente pelos chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio e por aí vai, enxofre, são ametais, né? Então, ó, rapidinho aqui, propriedades. Propriedades dos compostos moleculares. Beleza. Para falar dessas propriedades dos compostos moleculares, a gente vai falar de duas que são as mais cobradas e que estão assim associadas, né? São as mais importantes, na verdade, que é as propriedades físicas desses compostos moleculares. Primeiramente, vamos falar aqui sobre a temperatura de ebulição. Sobre a temperatura de ebulição, nós vamos analisar três fatores. Temperatura de ebulição, ou também conhecido como ponto de ebulição, né? Sobre a temperatura de ebulição, nós precisamos analisar três fatores para identificar se ela é alta, se ela é baixa, ou quão alta ela é, tá? Beleza. A temperatura de ebulição, ela vai depender primeiro fator, a força intermolecular. E essa força intermolecular, galera, ela está associada diretamente, a força intermolecular, ela está associada diretamente à polaridade dos nossos compostos. Vamos descrever aqui três compostos para a gente poder fazer a comparação deles. E eu vou pegar aqui compostos orgânicos, porque é comum de ser cobrado isso aqui dentro da química orgânica, né? Vamos falar aqui primeiro sobre o propano, depois sobre o etanol e, por último, sobre o etanol. Beleza? Vamos falar sobre esses três compostos aí. Agora é o seguinte, ó, propano, etanol e etanol. Vamos desenhar primeiro esses três compostos? Você lembra lá da química orgânica, né? Aqui, ó, o que significa prop? Prop significa que são três carbonos. Então, você vai colocar aqui três carbonos. Um, dois, três carbonos. O an significa que ele tem apenas ligações simples. Então, já está aqui as ligações simples entre os carbonos. E o O significa que ele é um hidrocarboneto. Então, completa com o hidrogênio aqui essa estrutura.
Beleza. Analisando essa estrutura do propano aqui, galera, você vai reparar na seguinte característica, ó. O propano, o carbono, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E como o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, esse carbono vai puxar os elétrons na sua direção, sempre, quando eu comparo o carbono com o hidrogênio. E esses vetores aqui, ó, essas setinhas, elas vão estar todas elas se anulando. E como as setinhas elas vão se anular, essa molécula de propano, ela pode ser classificada como sendo uma molécula apolar. Apolar. Como a gente tinha falado aí na nossa última aula. Essa molécula apolar do nosso propano, não sei, mas a câmera parece que está meio embaçada. Deixa eu ver se eu limpo, se é a lente que está suja. Não sei, acho que é mais por causa do aplicativo. Bom, apesar de estar um pouquinho embaçado, e acho que tá dando para vocês enxergarem. Então, essa molécula aí é uma molécula apolar, e essa molécula, sendo apolar, ela vai fazer uma interação intermolecular que a gente descreve como sendo dipolo induzido. Então, ela vai fazer aqui, ó, dipolo induzido. E quando eu falo interação intermolecular, é uma interação dessa molécula com outra molécula dessa. Então, vai ser um dipolo induzido com outro dipolo induzido. Interação entre duas moléculas que formam um dipolo induzido. Lembrando que o dipolo induzido, galera, ele sempre acontece em moléculas que não têm polos, em moléculas que são caracterizadas como sendo moléculas apolares. Beleza. Se você pega agora a molécula do etanol, como que é a estrutura aqui da molécula do etanol? Primeira coisa, ó, et significa dois carbonos, an significa que ele faz apenas ligações simples. Então você coloca aqui, ó, carbono, ligação simples, carbono. E o al que está aqui no final, ele indica que é um aldeído. Sendo um aldeído, ele vai ter dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio, que é uma carbonila primária. Completa isso aqui com hidrogênios. Vou colocar 3 hidrogênios nesse carbono aqui. Se você for analisar os vetores, que são lá os chamados momentos dipolares, né? Você vai perceber que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. O carbono é mais eletronegativo que todos os hidrogênios. Mas não muito mais, né? E o carbono com carbono tem empate, então não vou colocar setinha nenhuma aqui, ó. Nessa molécula, existe um vetor resultante que aponta em direção ao oxigênio ali, ó. Essa aqui, que eu fiz aqui, ó, bem de leve por cima, é o nosso vetor resultante. E esse vetor resultante aí vai indicar que essa molécula, ela vai ter um polo negativo do lado de cá e um polo positivo do lado de cá. Ou seja, essa molécula, ela é uma molécula classificada como sendo uma molécula polar. Então, eu posso escrever aqui embaixo, ó, essa molécula é uma molécula polar. E pelo fato dela ser polar, ao invés de formar interações intermoleculares do tipo dipolo induzido, ela vai formar interações intermoleculares diferentes, que a gente vai classificar como sendo dipolo permanente com outro dipolo permanente.
moléculas polares, vão fazer dipolo permanente, ou também, só, se você quiser abreviar, você pode chamar só de dipolo-dipolo. Tá. Por último aqui, o último exemplo, o nosso etanol. Como que é a estrutura química do etanol, né? Et significa que tem 2 carbonos, carbono ligado a carbono. An, ligação simples, e ol significa que ele tem um OH, oxigênio, e está ligado aqui ao hidrogênio. Esses carbonos precisam completar 4 ligações, né? Então, tem 2 hidrogênios ali, aqui tem 3 hidrogênios. Gente, o oxigênio aqui tem um parzinho de elétrons livres, na verdade, 2 pares de elétrons livres. E por isso que eu coloquei o hidrogênio inclinado, eu coloquei o hidrogênio para baixo e não para frente. Porque esse par de elétrons livres torna aquela ligação ali uma ligação angular, né? Aqui seria a mesma geometria que a molécula de água forma, né? Uma geometria angular. Esse oxigênio é muito eletronegativo, ele vai puxar elétrons do carbono, vai puxar elétrons do hidrogênio. Aqui, ó, meio que vão se anular as forças nessa parte aqui da molécula. Só que, apesar das forças meio que se anularem nessa parte da molécula, que é formada apenas por carbono e por hidrogênio, nesse cantinho aqui, ó, nessa parte aqui onde você tem lá o OH, nessa parte aqui, você tem uma polaridade exacerbadamente grande. É uma polaridade muito grande. Por que que é uma polaridade muito grande? Você vai lembrar comigo aí de escala de eletronegatividade. A escala de eletronegatividade, ela fala: fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Depois vem os metais. Já falei para vocês várias vezes essa escala, né? O hidrogênio é o menos eletronegativo entre os elementos que fazem ligação covalente. E quando você tem o FON é o flúor, oxigênio e o nitrogênio, ligado diretamente ao hidrogênio, a diferença de eletronegatividade vai ser tão grande, que vai se criar aqui um polo de extrema intensidade. Aqui vai ficar muito negativo e aqui vai ficar muito positivo. Quando isso acontece, a gente pode falar que essa molécula ela vai ser muito polar, né? Muito polar. Muito polar. E essa molécula, sendo uma molécula com a polaridade extremamente alta, ela faz uma interação mais forte do que o dipolo permanente, que é chamada de ligações de hidrogênio. Então lembre-se que as ligações de hidrogênio, elas vão ser formadas quando você tiver uma molécula que possui flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente ao hidrogênio. Aqui tem oxigênio, mas ele não está ligado diretamente ao hidrogênio. Tem que ser ligado diretamente ao hidrogênio. Esses 3 elementos aqui, ó, o FON, se ele estiver ligado diretamente ao hidrogênio, ele vai formar lá as nossas ligações de hidrogênio. Beleza. Ô, galera, você não precisa saber de cor o ponto de ebulição dessas substâncias aí. Você só precisa saber quem tem maior ponto de ebulição do que a outra. Ou seja, comparando aí qual dessas 3 substâncias tem uma interação intermolecular mais forte. Porque se a interação intermolecular é muito forte, vai ser difícil de separar as moléculas, já que elas vão ter ali uma interação grande entre elas, aí você vai precisar exercer um calor
Você vai ter que fornecer mais energia para conseguir fazer a ebulição desses compostos. Quando eu falo de temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição do propano é por volta de menos 12 graus Celsius. A temperatura de ebulição do etanol é por volta de 58 graus Celsius. A temperatura de ebulição do etanol é por volta de 78 graus Celsius. Então, se você reparar, a temperatura de ebulição está crescente. Por que a temperatura de ebulição está crescente? Porque a força que atrai essas moléculas, ela também está crescente. E quanto maior a interação intermolecular, mais difícil vai ser de separar essas moléculas aí. O segundo fator que vai interferir na nossa temperatura de ebulição é a massa molecular. Essa massa molecular, eu vou chamar ela aqui de MM. Beleza. Ó, rapidinho. Antes da gente falar aqui dessa massa molecular, vamos comparar a massa molecular desses três compostos que eu passei para você aí? Comparando a massa molecular desses três compostos, olha aqui, o propano, você lembra que o carbono é igual a 12, né? Esse propano aqui, a fórmula molecular dele vai dar C3H8. E a massa molecular dele vai dar 3 vezes 12. 3 vezes 12 dá 36. 36 mais 8 dá 44. Então, esse cara aqui tem 44 U de massa molecular. O etanol aqui, ó, a fórmula molecular dele vai ficar C2H4O. Carbono é 12. 12 vezes 2, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 16, que é do oxigênio. 28 mais 16 dá 44 também. E por último, do etanol, a fórmula molecular do etanol é C2H6O. A diferença do etanol para o etanol é só 2 hidrogênios a mais. Então a massa molecular dele aqui vai dar 46 U. Essas três moléculas, elas têm uma massa molecular bem semelhante. Então, a massa molecular aqui não está interferindo no ponto de ebulição delas. O que está interferindo no ponto de ebulição delas é somente o tipo de interação intermolecular, né? O que está interferindo na diferença do ponto de ebulição delas é somente a massa molecular. Agora, vamos comparar dois compostos que façam o mesmo tipo de interação intermolecular. Vamos comparar aqui, tipo, o propano, que a gente já viu ali em cima. E esse propano aí, vamos comparar ele com o butano. Beleza. Você já sabe fazer o desenho do propano, já sabe fazer o desenho do butano, né? Vamos relembrar aqui rapidinho, ó. Agora, de maneira mais sucinta, esse propano ele vai ficar CH3, CH2 e CH3. Esse butano aqui ele vai ficar CH3, CH2, CH2 e CH3. Lembrando que a diferença do butano para o propano é que but é 4 carbonos, então ele vai ter um carbono a mais. Esse carbono do meio aqui, CH2 a mais, né? Beleza. Essas duas moléculas, elas têm a mesma configuração. A configuração é vários carbonos rodeados por vários hidrogênios. Então, essa molécula aqui, ela é apolar, e sendo ela apolar, a gente pode caracterizar a nossa vizinha aqui, que é bem semelhante, como sendo uma molécula apolar também. As duas têm características bem semelhantes. Beleza. Se as duas moléculas são apolares,
Essa molécula aqui, ela vai fazer uma interação do tipo dipolo induzido, e essa molécula aqui também vai fazer interação do tipo dipolo induzido. Já que ela também é uma molécula apolar, e o dipolo induzido é característica de moléculas apolares. Todos os hidrocarbonetos, você estudou lá na orgânica, são moléculas apolares. Agora, e o ponto de ebulição? O ponto de ebulição desse cara aqui, eu já falei ali em cima, ele é por volta de menos 12 graus Celsius. Você não precisa saber esse valor de cor não, tá, galera? Isso aqui, nem eu lembro ele de cor certinho, mas eu sei que é por volta disso aqui. E eu sei que o do butano é por volta de menos 4, por aí, graus Celsius. O do butano é maior do que o do propano. E por que que o ponto de ebulição do butano é maior do que o ponto de ebulição do propano? Isso está relacionado com a massa molecular. Enquanto a massa molecular do nosso propano é 44U, a massa molecular do butano é 56U. Se você for aumentando o tamanho da cadeia, ou seja, se você for aumentando a massa molecular da cadeia, você vai ter ali um aumento também na temperatura de ebulição. Vocês já viram como é separado os vários componentes do petróleo? Já deve ter visto. Na verdade, eu acredito que eu passei para vocês lá nos processos de separação de misturas. O petróleo, para você separar os componentes dele, você vai fazer uma destilação fracionada. Gente, o petróleo ele é formado por uma mistura de hidrocarbonetos. Lá, quando você encontra uma jazida de petróleo, um poço de petróleo, acho que o melhor nome é esse, você tem propano, você tem butano, só que na temperatura ambiente, esse propano e esse butano aqui, eles já são gases, porque ó, a temperatura ambiente não é 25 graus Celsius? Acima de menos 10, o propano já está no estado gasoso. Acima de menos 4, o butano já está no estado gasoso. Então, ali você tem essas substâncias no estado gasoso junto ali no poço de petróleo. Esses dois gases aqui, ó, eles são utilizados como gás de cozinha. Mas aí, se você for pegar a parte líquida do petróleo, ela é formada por hidrocarbonetos de cadeia maior, com 5, com 6, com 8, com 20, com 30 carbonos, né? E aí, para separar essas várias cadeias de hidrocarboneto, a gente aquece o petróleo. Ao aquecer o petróleo, aqueles hidrocarbonetos de cadeia menor, que fica ali de 5 até 10 carbonos, né? Quando você tem lá de 5 carbonos até 10 carbonos, ao aquecer o petróleo, esse material aqui ele vai entrar em ebulição primeiro. E quando ele entra em ebulição primeiro, você está separando uma das frações do petróleo, que no caso aqui seria a gasolina. Com 5 a 10 carbonos, eles vão ter um ponto de ebulição próximo. Né? Quando você pega lá de 10 carbonos até 16 carbonos, você tem a segunda fração da gasolina, que seria o querosene. Da gasolina, não, desculpa, falei que gasolina é do petróleo. Se você pega lá de 16, ou por aí, 16 carbonos, até 24 carbonos, você vai ter o óleo diesel. Então, os vários componentes do petróleo, eles são separados pela diferença no ponto de ebulição, e essa diferença no ponto de ebulição está justamente associada ao tamanho da cadeia.
Quando você tem cadeias muito grandes, né, com 30, 40 carbonos, a gente tem ali um material que vai ter um ponto de ebulição tão grande, que ele não vai entrar em ebulição mesmo quando você aquece ele demais, que lá no processo de separação de mistura do petróleo, na destilação fracionada do petróleo, a gente aquece ele até 400 graus Celsius. E aí, tem materiais que mesmo a 400 graus Celsius, eles não entram em ebulição, eles não viram gás. Essa parte que não vira gás, a gente vai chamar ela de massa asfáltica. É o que sobra ali sólido do petróleo, que é utilizado para fazer aí os asfaltos. Beleza, galera? Então você percebeu que a diferença aí dos componentes do petróleo está no número de carbonos, e tendo um número de carbonos diferente aí, você vai perceber também que eles vão ter um ponto de ebulição diferente e nós poderíamos separar eles através de uma destilação fracionada. Tem só mais um detalhe aqui para a gente finalizar essa parte de temperatura de ebulição. Tira um print aí, ou se não, termina de copiar aí rapidinho para eu mudar a minha folha. Vou dar aí uns 5 segundinhos. Ou se não, tira um print aí e no intervalo você termina de copiar. Olha aqui, vamos trocar de folha. Beleza. A gente estava falando sobre a temperatura de ebulição, como ela tem relação com a força intermolecular, com a massa molecular, e por último, ela tem relação com a superfície de interação. Pode ser chamada também de superfície de contato, tá? Mas é uma superfície de contato entre duas moléculas diferentes. Ou posso sim, Júlia. Ok. Bom, quando eu falo aqui da superfície de interação, vamos comparar aqui o butano com o metilpropano. Beleza. Butano, metilpropano. Primeira coisa, vamos desenhar esses dois compostos aí, ó. Butano, a gente já tinha desenhado na folha passada. Você tinha visto que ficaria assim, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. O metilpropano, você tem uma cadeia principal que é formada pelo propano, que é CH3, CH, CH3. Aqui eu não coloquei 2 hidrogênios, porque você vai ter um radical metil ligado aqui, ó. E esse radical metil só pode estar no carbono 2, porque se ele tivesse no carbono da extremidade, ele não seria radical, ele seria o butano de novo. Beleza. Então nem precisei posicionar, porque ele não seria radical se ele tivesse ali nos carbonos da extremidade. Essa molécula é uma molécula apolar. Essa molécula também é uma molécula apolar. São hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos vão ser sempre apolares. Agora, sendo ali moléculas apolares, você já sabe que ela vai fazer interação intermolecular do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Aqui também vai formar interações intermoleculares do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Beleza. Ah, professor, tem o mesmo tipo de interação intermolecular.
Para a gente identificar quem tem maior ponto de ebulição, é só calcular a massa, né? Se tiver massa molecular maior, vai ter um ponto de ebulição maior. O problema é que o butano e o metilpropano, eles são isômeros. E não sei se vocês já estudaram isso esse ano, mas já devem ter estudado isso ano passado. O que é ser isômero, né? O butano aqui, ó, a fórmula química dele é C4H10. E o metilbutano, a fórmula química dele aqui vai ficar C4H10. A massa molecular do butano é 58. A massa molecular do metilpropano também é 58U. Então, peraí. Os dois têm o mesmo tipo de interação intermolecular. Os dois têm a mesma massa molecular. E aí, qual dos dois vai ter um ponto de ebulição maior? Qual dos dois vai ter uma maior necessidade de energia para conseguir separar as moléculas? Para a gente conseguir entender isso, você vai ter que olhar a superfície de contato entre as moléculas, ou superfície de interação. Imagine uma molécula de butano, né? Eu posso desenhar a molécula de butano assim, ó, para acelerar o processo. Né? Fórmula de bastões. Interagindo com outra molécula de butano aqui, ó. Agora imagine a molécula de metilpropano interagindo com outra molécula do mesmo metilpropano. A interação que acontece entre as moléculas, como eu já falei para você, é de polo induzido e polo induzido. Então aqui, ó, entre as moléculas, você vai ter a formação de dipolos induzidos aqui. Aqui entre as moléculas, você vai ter a formação de dipolos induzidos. Ixi, aqui está muito distante, hein? Aonde? Em qual dessas duas moléculas houve uma superfície de interação maior? Ah, professor, na molécula mais linear possível. Quanto menos ramificado for a molécula, quanto mais linear ela for, maior vai ser a superfície de interação, e isso faz com que o ponto de ebulição dela seja maior. Enquanto o ponto de ebulição do nosso butano aqui, ó, ele é por volta de menos 4 graus Celsius, o ponto de ebulição do metilpropano, ele é por volta de menos 8 graus Celsius. Então, você percebe que o butano tem um ponto de ebulição maior, porque menos 4 é maior do que menos 8, porque, apesar de ter o mesmo tipo de interação intermolecular, apesar de ter o mesmo massa molecular, ele é uma cadeia mais linear. E então, se ela é mais linear, ela vai ter uma superfície de interação maior. Por último, para a gente encerrar essa aula, rapidinho aqui, ó, a gente vai falar sobre a solubilidade. E para falar sobre solubilidade, você tem que lembrar da regra geral de solubilidade. O que fala a regra geral de solubilidade? É o seguinte, ó, semelhante dissolve semelhante. E quando eu falo semelhante dissolve semelhante, eu estou falando sobre o tipo de polaridade da molécula. Como assim o tipo de polaridade da molécula? Semelhante dissolve semelhante significa que polar dissolve polar. Uma molécula polar, ela consegue dissolver outra molécula polar, enquanto que uma molécula apolar, ela vai dissolver outra molécula apolar. Ô, meninos, agora é o seguinte, ó, para a gente ir encerrando a aula aqui.
Molécula polar dissolve molécula polar, molécula apolar dissolve molécula apolar. Você tem que lembrar que a água é um solvente polar. Então, tudo que for solúvel em água significa que vai ter uma característica polar. Já os lipídios, ele é uma classe de compostos orgânicos que são apolares. Então, tudo que for solúvel em lipídios é porque tem característica apolar. Gente, para quem não se lembra aí, o que é um lipídio? O lipídio ele é formado principalmente pelos óleos e gorduras. Quando você mistura óleo na água, o que acontece? Eles não se dissolvem. Eles formam ali duas fases, porque o óleo ele é apolar, enquanto que a água ela é polar. Agora, se você pegar a gasolina, que eu falei para você que a gasolina é formada por hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos são apolares. Se eu misturar a gasolina na água, a gasolina não vai se dissolver na água, porque a gasolina ela é apolar e a água é polar. Se eu misturar a gasolina no óleo, você vai ter a formação de uma mistura homogênea, porque o óleo ele é apolar. Então, eles vão conseguir interagir e formar ali uma miscibilidade, uma solução miscível, certo? Então, galera, por hoje é só. Tira aí um print, termina de copiar. Falta menos de um minuto para terminar essa aula. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Lembre-se que qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas aí, tá? Só entrar em contato. Obrigado e até mais. Bom final de semana para vocês também.